Então vamos lá continuar, pessoal. A gente é parado na questão 14, certo? Então a gente estava falando o seguinte, ó. A nossa classe Bird está nesse caminho aqui, que eu marquei de vermelho, e ele quer que eu insira qual o nome do pacote que eu devo inserir nesse ponto aqui, considerando que você vai compilar a partir de my/directory. Então, se eu vou compilar a partir daqui, o nome do meu pacote deve vir a partir do que vem depois de directory, então a partir de named. Então, o correto será package named.a maiúsculo. O A aqui é maiúsculo. Ó só. Então, o item correto é o item D de dado. Certo? Beleza, vamos para a questão 15 agora. A questão 15 não está na lista, vamos resolver. Essa questão trata daquela possibilidade que tem a partir do Java 7 de você usar o underscore para formatar o seu número e trazer um número melhor formatado. Ok? Então, ele quer saber quais desses códigos que compilam. O primeiro de cara compila porque eu tenho um underscore separando só apenas números. Não está nem antes, nem no final, e nem colado com os pontos. Então, está ok. O item B está errado porque está junto com o ponto aqui, o underscore. Então, está incorreto. Item C também após o ponto, incorreto. Item D está no final, incorreto. Certo? E o item E está ok. Não está nem no começo, nem no início, nem no final. E não está próximo do ponto. Então, beleza. O item D está correto também. Perdão, o item E, né? Então, A e E são as opções corretas. Indo agora para a questão 16. Dado a seguinte classe, né? Classe price, quais das seguintes linhas podem substituir o insert code here? Aqui. Certo? De forma que o código compile. Então, vamos analisar uma a uma aqui. De cara, essa aqui está errada, a letra A, porque ele está tentando atribuir um valor que é long em um inteiro. Não cabe um long no inteiro. Sempre que o número termina com L, é um long. Então, não vai caber no inteiro. O item B, ele está tentando atribuir um valor binário a um inteiro. Os valores binários podem ser atribuídos a inteiros? Podem. Então, não tem problema nenhum, o item B está correto. Certo? Presta só um pouquinho aqui. O item C, ele está tentando atribuir um hexadecimal a um inteiro. Né? Sempre começa com 0x é hexa, com 0b é binário. Tudo bem, eu posso atribuir sim, não tem o menor problema. Também posso atribuir um hexadecimal a um double? Posso. Eu posso atribuir esses números em formato em base 16 ou em base 2, em inteiros, em doubles, em ponto flutuante, não tem o menor problema. Okay? O item E vai gerar um problema porque, olha só, o underscore aqui do lado do ponto. Certo? O ponto bem do lado dele. Então, eu não posso fazer isso. Não posso colocar o underscore nem antes nem depois do ponto. E o item F também está correto porque o underscore está no final do número. Se não existisse esse underscore aqui, fosse só 1 underscore 2, número 12, estaria correto. Mas como ele incluiu esse underscore no final, está errado. A resposta B, C e D. Vamos agora para a questão 17. Vamos lá. Bom, quais das seguintes declarações que ele vai citar aqui são verdadeiras? Certo? Vamos analisar aqui. Bunny é uma classe, letra A, né? Bunny é uma classe. Sim, né? Public class Bunny. Então, obviamente, a A está correta. Ban é uma classe. Onde é que está o ban? O ban está bem aqui. Ó. Ele é o que? É uma referência, uma variável que aponta para um objeto da classe Bunny. Então, ele não é classe. Está incorreto. Main é uma classe? Não. Main é um método da classe Bunny para inicializar a execução da classe, do meu programa. Bunny é uma referência? Não, a gente viu que Bunny é uma classe. Ban é uma referência para um objeto? Sim. Ban é uma referência do tipo Bunny para um objeto Bunny. Então, correto.
Main é uma referência? Não, main é um método. Ok, então a 18 também vai fazer parte da nossa lista. E a gente conclui aqui as... Eu acho que eu escolhi 5 questões ou 4 questões. Deixa eu ver aqui. Questão 4 está na lista. A questão 9 está na lista. Questão 13 e a questão 18. É isso mesmo. São 4 questões na lista desse capítulo aqui. Então a questão 18 também está na lista. Ok? Vamos pular essa questão aqui. Vamos para a 19. Bom, supondo que você tem uma classe nomeada como Rabbit. O nome da classe é Rabbit. Coelho. Qual das seguintes declarações são verdadeiras? Vamos lá. Vamos analisar a declaração, depois a gente vai vir aqui na classe. Bom, o objeto Rabbit da linha 3, então aqui na linha 3 ele criou um new Rabbit, esse objeto aqui, né? Ok? Eu vou chamar esse objeto aqui de, no azul aqui, vou chamar ele de O1, certo? O1. Não sei, eu acabo no celular, não sei o que não, vou procurar lá. Então, o new Rabbit aqui da linha 3 é o O1. O new Rabbit da linha 4 vai chamar ele de O2. Certo? Beleza. O1 e O2. Ok. Então, na linha 3 eu tenho uma referência one atribuída a O1. E na linha 4 eu tenho uma referência to atribuída a O2. Ok. Então, ele está dizendo o seguinte, que no item A aqui, o objeto Rabbit da linha 3, ou seja, o O1, ele fica elegível para o Garbage Collection imediatamente após a linha 6. Por que ele está dizendo isso? Porque a referência 1 foi setada para null, ou seja, já não aponta mais para O1. Mas tem alguém que aponta para O1? Tem. Quem é que aponta para O1? A referência 3 aqui. Ó. Essa referência aqui, ela recebeu o valor de 1 antes de 1 ser setado para null. Então ela está apontando, nesse momento aqui, na linha 6, ainda tem o tree apontando para O1, certo? Então, como eu tenho tree apontando para O1, não está elegível para ser coletado, porque eu tenho uma referência apontando para ele, para esse objeto. Um objeto só se torna elegível, né, elegível para o Garbage Collection quando esse objeto ele não tem nenhuma referência apontando para ele. Se eu não tenho nenhuma referência apontando para ele, ele se torna elegível. Então esse item está incorreto porque ele está dizendo que na linha 6 não tem nenhum objeto apontando para O1 e tem que é o objeto 3. Então a letra A está errada. Letra B de bola. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Para ficar melhor a visualização da gente. Letra B de bola. O objeto Rabbit da linha 3, né, então ainda o O1, ele se tornou elegível para o Garbage Collection imediatamente após a linha 8, que é quando o tree recebeu o null. Tá? Então, quando o tree recebeu o null, o que aconteceu? Essa ligação aqui já não existe mais, né? Aqui na linha 7, o Rabbit4 recebe o 1, só que o 1 já estava null, então o Rabbit4 também está null. Ou seja, é correto dizer o que está dizendo no item B, porque não tem mais nenhum objeto, o objeto tree também já não aponta mais para, aqui na linha 8, né, ele já não aponta mais para O1, então o item B está correto. Vamos analisar os demais, né? O objeto Rabbit da linha 3, O1, ele se tornou elegível imediatamente após a linha 12? Não, a gente já viu que foi na linha 8, né? Então isso aqui está incorreto. O objeto Rabbit da linha 4, então agora vamos tratar desse O2 aqui, o segundo objeto. Ele se tornou elegível para o Garbage Collection imediatamente após a linha 9. O que a linha 9 faz? A linha 9 faz o to receber null. To era o objeto que a referência que apontava para o objeto O2, né?
true. Tem mais alguém apontando para O2 nesse momento aqui? Não tem, não é isso? Não tem mais ninguém apontando para O2, correto? Então, esse item aí, o item D está correto, certo? Como não tem mais nenhum objeto, nenhuma referência apontando para o objeto O2, então ele está sim elegível para Garbage Collection na linha 9. E aí depois ele vai falar que vai estar na linha 11 ou na linha 12. Só que como a gente já viu que é na linha 9, os dois últimos estão errados. Certo? Beleza. Questão 20 agora, né? Ficou um pouco quebrado aqui. Mas vamos lá. O que é verdade sobre o código abaixo? Então tem uma classe urso, bear. Ele tem um método finalize. Esse método que é chamado sempre que o objeto for coletado. Se ele for coletado, esse método será chamado. Mas não há garantia que ele vai ser coletado. Então, ele vai imprimir roar, se o método finalize for chamado, certo? Ok. Aí eu tenho um método main aqui, certo? Esse método main cria um objeto urso, bear, new bear, faz ele receber null a referência, o objeto está existindo, mas não tem mais ninguém apontando para ele, ou seja, a partir desse ponto aqui, ó, a partir desse ponto aqui, o objeto se tornou elegível para ser coletado. Não significa que ele vai ser coletado. E nessa terceira linha, ele está sugerindo que o Garbage Collection seja executado, mas também não significa que ele vai ser obrigatoriamente executado. O Java vai decidir se quer executar ou não. Então vamos analisar item a item. Finalize, é garantido que será chamado? Não. Ele só vai ser chamado se o objeto for coletado. Como eu não tenho a garantia que ele vai ser coletado, o Java que vai tomar essa decisão, ele pode ou não ser chamado. Então, o item B está correto. Finalize pode ou não ser chamado. E o item C também está incorreto, porque ele está dizendo que não, garantido que não será chamado. Eu não posso dizer isso. Garbage Collection é garantido que será executado? Não. O Java, mesmo que você indique que chame o Garbage Collection, o Java ainda vai decidir se chama ou não. Não é garantido. O Garbage Collection pode ou não ser chamado? Sim, exatamente. Ele pode ou não ser executado. Certo? Vai depender se o Java vê que tem necessidade de eliminar elementos da memória, objetos da memória. O Garbage Collection é garantido que não será executado? Também não. Eu não posso dizer isso. O Java pode querer chamar, executar o Garbage Collection e retirar os objetos não referenciados da memória. Questão 21 agora. Qual a saída desse código aqui, né? O que é que vai sair no final? O que é que vai resultar no final desse meu código aqui? Então, eu tenho uma classe salmão, que tem um counting, e tem aqui esse método, que não é um construtor, porque ele incluiu a palavra-chave void aqui. Então, construtores não definem nenhum tipo de retorno, nem mesmo void. Então, ele se tornou um método comum, não é um construtor. Se eu der um new salmon, ele não vai chamar esse método. Só se eu chamar s.salmon. Aqui, ó. Eu criei, né? Vem aqui. Não ficou legal. Nesse ponto aqui, eu criei a minha referência e atribuí a ela um novo objeto. Mas eu não vou chamar esse método, porque esse método aqui de cima, esse método aqui, ele não é um construtor. Então não vai ser chamado. Certo? Se aqui embaixo eu tivesse s.salmon, aí sim eu chamaria esse método. Então quando ele vai imprimir systemout.ln s.count, o que vai acontecer? O count nunca vai ser atribuído o valor 4 nessa situação aqui, porque esse método não é um construtor, não será chamado. Então ele vai imprimir o valor default de count. Count é um inteiro. Qual é o valor default para um inteiro? O valor default para um inteiro é 0. Certo? Então aqui o int count vai receber o valor 0 e vai ser impresso o 0 aqui. A resposta é a letra A. A de avião. Beleza. Questão 22, tá? Estamos concluindo aqui, são mais duas questões. Então, na questão 22, quais das seguintes declarações são verdadeiras? O Java permite sobrecarga de operador, ou seja, eu posso criar
operadores sobrecarregados no Java, como faço no C++? Não, o Java não permite que eu crie operadores sobrecarregados. É uma das coisas que a linguagem não permite, então essa está incorreta. O código que eu compilo em Java roda no Windows, que eu compilo no Windows, pode ser executado no Linux? Pode. Isso é uma das grandes coisas do Java, que ele é multiplataforma. Eu consigo executar o código no Linux, consigo executar o código no Mac. Então isso é bacana. Java tem ponteiros? Não, Java não tem ponteiros. Como C++, C tem ponteiros. O Java é uma linguagem procedural? Como Pascal, por exemplo? Não, Java não é procedural. O Java é uma linguagem orientada a objetos. Então, o item é o correto. Java é uma linguagem funcional? Também não. Embora, a partir do Java 8, a gente possa criar código de programação funcional dentro das nossas classes, né? A gente não elimina a criação de classes, a gente continua tendo a orientação a objeto, mas dentro das nossas classes a gente pode criar código usando programação funcional, mas isso não torna a linguagem puramente funcional, né? Então, próximo item aqui, questão 23. Nossa última questão de hoje. Então, vamos analisar cada um aqui para saber quais são os corretos e incorretos. O Java C compila um .class em um .java? Está errado, né? É exatamente o contrário. Compila um .java, transformando ele no .class, gerando um .class. Compila um .java no .bytecode? Não. Ele compila um .java num arquivo .class. Então é a letra C. Vamos ver as outras, porque ele está pedindo para analisar todas que se aplicam. O Java toma o nome da classe como um parâmetro para execução. Quando eu vou executar o Java, ele pega o nome da classe como parâmetro? Sim. Ele pega o nome da classe como parâmetro. O Java pega o nome do arquivo .bytecode como parâmetro, ou seja, eu vou dar um Java espaço, nome da classe .bytecode? Não. É só o nome da classe, né? E também não vou usar o .class, o nome da Java espaço, o nome da classe .class. Eu só coloco Java espaço, o nome da classe para execução. Então, C e D. A gente conclui por aqui a aula de hoje. A gente se encontra na próxima aula, onde nós vamos ver o capítulo 2 do livro de OCA. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.